Bênção tê-lo conosco. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia mais uma vez. É bom estar na casa do Senhor, não é? E compartilhar da palavra nesta manhã. Abram, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 11. Livro de Atos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos, nesta manhã, falando sobre a igreja, nossa responsabilidade de estar envolvido no serviço de Deus. Eu sempre falo, irmãos, para cada um que está fazendo discipulado na igreja, eu falo para cada membro, é sua responsabilidade estar envolvido. Não queremos crentes fantasmas, queremos crentes ativos, amém? E estar envolvido é nossa responsabilidade. Atos 11, versículo 19 até o versículo 26. Atos, capítulo 11, verso 19 até o 26. Os irmãos acompanhem, por favor, nas suas Bíblias, eu vou ler. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles homens síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com o propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Deus abençoe a sua palavra, e por isso nós entendemos claramente, irmãos, que é minha, sua responsabilidade estar envolvido no serviço de Deus. Nós vemos aqui o nascimento da igreja de Antioquia, como esse ministério iniciou, mesmo debaixo ali de perseguição, de muito, de medo, né? de não saber o que realmente ia acontecer, uma igreja que estava hesitante por ser algo novo diante dela, mas nós vemos claramente, irmãos, que todos que estavam ali, os irmãos vão ver o contexto, claramente explicando que todos estavam envolvidos, todos estavam fazendo parte da perseguição, todos estavam fazendo parte da pregação e do testemunho de Cristo. Juntos todos nós sofremos e todos nós trabalhamos, irmãos. Essa é a igreja funcionando de maneira bíblica. Aquela igreja nasceu de maneira criativa. Muitas vezes nós fazemos coisa criativa por causa da dificuldade, né? A gente fala, joga, já viu o filho que aprendeu a nadar, o pai jogando dentro da água? Vai, aprende aí, moleque, se vira. Ele sai, sobreviveu. Né? Ele fala, se não sobrevive, né? Mas muitas das coisas nós aprendemos debaixo de dificuldade. E nós vemos que a igreja, irmãos, você fala, tem um plano para começar uma nova igreja? Então, vamos esperar chegar uma perseguição e aí nós começamos. Aí você fala, não, pastor, a gente marca a festa no dia que não está chovendo, a gente marca a celebração no dia feliz, mas, no plano de Deus, nós vemos, irmãos, que, indiferente da circunstância, nós devemos fazer parte, estar envolvidos, porque assim, então, a igreja vai fazer o que deve fazer. E uma das coisas claras aqui, irmãos, é superar as dificuldades, tendo criatividade, mostrando eficácia, de maneira também compassiva, no meio da sociedade, para que a igreja possa ser um exemplo de igreja
transformadora. Irmãos, a igreja em Jerusalém está agora sendo perseguida. Estes irmãos fogem para Antioquia, uma província como outras, predominante romana, e eles vão para esse lugar onde quase não tem judeus ali, e então eles encontram essa barreira de não anunciar o evangelho. Eles tinham que anunciar a não ser aos judeus, e chega ali, encontra uma sociedade predominante romana, grega, e eles têm que usar a criatividade de poder assim mesmo levar o evangelho de Cristo. Veja o versículo 19, pontua isso bem, irmãos, que eles tinham essa recomendação do nosso Senhor, indo pregar o evangelho, anunciando primeiramente a casa de Israel. Então, para os judeus, esta era a ideia. Porém, chegando em Antioquia, não encontraram judeus. Lembra os irmãos nas cartas de Paulo? Paulo chegava em cada cidade onde ele ia? Sinagoga, para encontrar com os judeus, anunciando primeiramente a casa de Israel. Mas se chega numa cidade, não tem judeus, vai falar, aqui não tem crentes nessa cidade, não tem igrejas, então eu não vou adorar o Senhor, não, nós podemos sempre ser envolvidos, sempre participativos da obra de Deus. A igreja não teve que se virar na pandemia, irmãos? Criatividade, multiforme, de um jeito ou de outro, mas reunidos para adorar o Senhor, para levar a palavra do Senhor. E nós vemos aqui que houve esse período de avivamento bíblico na história da igreja, em fases diferentes, irmãos, debaixo de dificuldade. Lendo o livro sobre avivamento, irmãos, eu li sobre um período na Inglaterra, onde uma nova igreja nascia, 2 bares eram fechados. É isso em mente. Você vai em Porto Feliz, nós subindo a rua da igreja, era igrejas neopentecostais, tinha uma igreja, um bar, uma igreja, um bar, uma igreja, um bar, e de cada lado. Eu falei, não está funcionando a receita aqui, porque a igreja não está fazendo o que deve fazer. Sabe o que a igreja deve fazer, irmãos? Ser um impacto de transformação. Não adianta ser religioso. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Não é dizer, eu mudei de religião, porque pessoas se convertem, eu era isso, agora eu sou aquilo. Não, agora nós somos novas criaturas através de Cristo Jesus. Então essa transformação é dada pelo qual muda a vida da pessoa. Deus deseja nos usar para uma mudança redentora na vida de outras pessoas. Quando eu me converti, irmãos, pessoas vieram saber o que aconteceu. Você mudou de religião? O que aconteceu exatamente? Porque eu, de 19 para 20 anos, como eu disse bem, depois de deixar de jogar futebol, sendo um roqueiro, heavy metal, como diz, usando drogas e bebida, em poucos anos eu estaria morto. Essa era a minha vida, dirigindo bêbado, andando, usando drogas em todo show que tinha por aí. E um dia alguém falou de Jesus para mim, onde eu trabalhava, uma crente fiel. Seja um crente fiel, irmãos, seja um crente fiel. Eu chegava bêbado, de ressaca lá no trabalho, era comum segunda-feira chegar assim, e a irmã Dalva chegava e falava, olha, Jesus te ama, Ele morreu por você, para você não acabar com sua vida. E ela foi falando, até o dia que eu fui fazer uma visita à igreja e entreguei minha vida para Jesus. E ao ser salvo por Cristo, nova natureza agora nós somos em Cristo, as coisas velhas passaram. Um certo dia andando na cidade, um colega, Lúcio, chega aqui. Eu fiquei naquele impasse. Eles estavam dentro de uma lanchonete. Eu falei, não devo entrar nesse lugar. Mas eu entrei. E chegando lá, eles, e aí? Toma aí com a gente e tal. Eu falei, eu não preciso mais disso. Jesus é Senhor da minha vida agora. Aí ele abaixou a cabeça, meio envergonhado, falou assim, eu queria isso para a minha vida também. Aí eu comecei a pregar o evangelho. Você pode? Ele morreu por você também.
Ele quer te salvar. E esses colegas vieram muitas vezes também conhecer a nossa igreja. Nós devemos ser um exemplo para a mudança redentora na vida das pessoas. Uma igreja, irmãos, com uma atitude revolucionária. Veja aqui claramente que eles foram motivados a mudar a adversidade, transformando-a em uma oportunidade de servir. Não podia pregar aos judeus, então eles começaram a pregar aos romanos. Veja no verso 20, e havia entre eles alguns homens, cíprios, sirinenses, aos quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Vemos claramente, irmãos, que era um grupo misto, saindo de Jerusalém, lembra Atos capítulo 2, tinha pessoas de todas as regiões que chegaram para a festa, e ao se converter, eles estão saindo, e agora a perseguição, então tem um povo misto aqui, não só judeus. E se os judeus não estavam pregando, agora nós vemos estes novos crentes, cíprios, sirinenses, aos quais eles entrando, eles começaram a pregar Jesus Cristo, a anunciar o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, veja claramente que eles estavam fazendo um precedente não normal para eles, porque sempre pregando aos judeus, mas agora pregando a todos, fazendo o seu testemunho ser válido, pregando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, as igrejas hoje têm pregado de maneira a falar somente de religião, de denominação, mas nós devemos fazer como eles faziam, falar de Jesus. Não tem outro caminho, não há outro nome dado entre os homens pelos quais devemos ser salvos, Cristo somente. Então veja claramente que eles não sabiam muito, mas eles falavam de Cristo. Jovens, crianças, adultos, nossa igreja é assim. Você não tem que falar da igreja, você tem que falar de Jesus. É isso que eles fizeram. A atitude revolucionária da igreja é falar sobre... A coisa mais comum é falar sobre religiosidade. Sabia? Você senta com uma pessoa e já começa a falar sobre religiosidade. Aí faz perguntas tais como: se você morrer hoje, para onde você vai? Tem certeza da vida eterna? Faz perguntas interessantes, sem mostrar nenhum tipo de soberba ou arrogância, mas a Bíblia ensina que você pode ter vida eterna através de Cristo Jesus. Então você prega e anuncia o Evangelho de maneira que, até hoje, irmãos, que devíamos pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo fala: eu não anuncio nada além do Evangelho de Cristo. Paulo vivia e pregava como nós devemos anunciar Jesus. Talvez hoje as igrejas precisam rever o conceito do que elas estão pregando aquilo, como Paulo fala, que nos últimos dias vão fazer isso, pregar o que as pessoas querem ouvir, a não ser pregar Cristo. Nós devemos anunciar Jesus. Segundo lugar, uma igreja com uma verdadeira espiritualidade, evidenciada pelo poder de Deus, que garante o trabalho. Veja, irmãos, versículo 21. E a mão do Senhor era com eles. Estes homens que talvez diziam: eu não sei pregar, eu não sei falar, como é que lida com o romano, com o grego? Irmãos, o Espírito Santo de Deus nos guia em todas as coisas. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus fala em João que eu vou te dar o Espírito Santo, que vai te guiar, vai te ensinar em todas as coisas. E Ele é perfeito. O Espírito Santo nos habilita, nos capacita, e vemos claramente que estes aqui pregaram, que deu certo. Vocês viram, né? Como aquele primeiro dia que você pregou na igreja, você não morreu, os irmãos vieram falar: olha que bênção, irmão, deu certo, porque a palavra de Deus é poderosa. O poder está em Deus, na palavra de Deus, e nós vemos o Espírito Santo de Deus trabalhando nas nossas vidas, evidenciando, e a mão do Senhor era com eles. E vemos o fruto, e grande número creu, e se converteu ao Senhor. Irmãos, é importante lembrar que essa verdadeira espiritualidade mostra-se dentro das nossas igrejas também. Quantas pessoas creem e não se convertem? O que quer dizer isso? Que creem, mas não abandonam a velha vida. Era culturalmente normal da pessoa crer e seguir fielmente aquilo que ela crê, mostrando a sua conversão. Por isso, os que creram foram
batizados. Por isso, os que creram queimaram seus livros de magia. Por isso, Jesus, aquele que fazia isso, roubava, não roube mais. Eu já conheci uns evangélicos ladrão, irmãos. Vocês conhecem alguns? Fiquei decepcionado com isso. Eu conheci alguns crentes sem Jesus. Você fala, como dá isso, pastor? É tanta incoerência. Tem evangélicos sem Cristo. Não combina com as Escrituras. Se Cristo está em nós, nova vida há. Transformação. Então nós vemos claramente a verdadeira espiritualidade evidenciada pelo poder de Deus que garante o trabalho, e nós vemos a graça de Deus, irmãos, autenticando toda essa manifestação, vendo os fins espirituais acontecendo, no meio, irmãos, de uma sociedade politeísta, uma nação romana pagã. Agora você vê a transformação do evangelho de tal maneira que isso é evidência de verdadeira espiritualidade. Lembram quando o apóstolo Paulo se converteu? Estavam com medo dele, né, os crentes. Esse aí não é aquele que matava os crentes? Não é esse que mandava perseguir? Mas quando viram uma vida transformada, eles acreditaram, era uma verdadeira espiritualidade. Paulo falou, Jesus agora é meu Senhor, meu Salvador. E isso mostra a evidência de uma verdadeira espiritualidade. Terceiro lugar, uma igreja, irmãos, com servos de bom testemunho. Vemos claramente que Deus foi trabalhando, que Deus usou a vida de Barnabé, enviado pela igreja de Jerusalém, fala no verso 23 e 24, e este homem, Barnabé, chegando na igreja em Antioquia, veja o versículo 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, ele o quê? Se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com o propósito de coração. Nós todos, irmãos, devemos nos alegrar pelos visitantes. Todos nós devemos nos alegrar por aqueles que se convertem. Amém? Todos nós devemos nos empenhar, como o pastor falou, desde a bebezinha aqui, até qualquer outro que chega na igreja, de ser um encorajamento. Bem-vindo, você está no lugar certo. Eu estou feliz porque você chegou aqui hoje. E seja uma bênção na vida dessa pessoa de fato e verdade. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar de fato e de verdade, não é? Então veja claramente que uma igreja com servos de bom testemunho. Tinha um irmão na nossa igreja que alguns irmãos, né, é costume próprio dele. O missionário, eu cheguei como pastor na hora e já corrigi. O irmão faltou vários dias na igreja. Ô irmão, você está sumido. Deixa para o pastor fazer isso, não você, tá? Aí eu falei, irmão, para. Falei, que bom que você voltou, irmão. Então nós devemos tomar o nosso lugar e saber o que fala. Porque quem não ajunta, espalha. Então veja o que a Bíblia diz, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser alguém que vai ajudar de uma vida espiritual. Então você tem que ser um servo de bom testemunho. Um dia na nossa igreja, um irmão que era muito ausente. Aí chegou um visitante na igreja, e já estava uns 2 meses frequentando a igreja. E nós já havíamos apresentado aquele visitante. Um dia aquele irmão volta na igreja, falei, tem alguém visitando? Esse irmão levanta, aqui pastor, visitante. Aí a pessoa fala, você é o visitante. Eu já estou uns 2 meses aqui, eu não tinha te visto aqui. O irmão passou vergonha de graça, irmãos. Calou a boca e aprendeu que nós devemos ter um bom testemunho. Sua presença na igreja é um bom testemunho. Ler a palavra de Deus é um bom testemunho. Testemunhar para os seus vizinhos é um bom testemunho. Então assim apareceram os diáconos na igreja naquela época. Homens cheios de fé, homens cheios de bom testemunho, bom caráter, e isso foi marcante naquela igreja, e Barnabé chegando naquela igreja, irmãos, ele se tornou um exemplo para os homens daquela igreja. Graças a Deus por essa igreja que tem homens bons, de bom testemunho, que servem para ser testemunho para os jovens que vão casar, estão casando, e assim mulheres, como diz o apóstolo Pedro, homens e mulheres que agem como pais, mães, para ensinar os outros mais, para que possa crescer na vida espiritual. Então uma igreja, irmãos, de um bom testemunho.
Veja claramente isso sendo uma marca daquela igreja nascendo no meio do paganismo romano, naquela época dos gregos romanos, cristãos de caráter distinto. Tem aqui nessa igreja homens e mulheres distintos? Eu creio que sim, eu já vi vários aqui. Conversei com vários. E eu oro que você está mirando nesses para ser seu exemplo, amém? Olhando para homens e mulheres que são piedosos, que temem a Deus, que têm um caráter distinto, que mostram uma vida de comunhão com Deus, de piedade, e estes cristãos são treinados por outros assim, o apóstolo Paulo diz, Timóteo, pega homens idôneos e treina eles. Então o treinamento é muito importante, como o pastor falou, a escola bíblica dominical, você é treinado, você é aperfeiçoado, você é preparado para ajudar outros, capacitados, então você se torna um crente de bom testemunho, você é afiado, você é melhorado para dar o testemunho da sua fé. E veja, irmãos, que o exemplo de Barnabé foi tão impressionante. A Bíblia diz que quando ele chegou ali, ele viu a graça de Deus abençoando, ele se alegrou, e ele também exortou a todos que permanecessem no Senhor. Esses dias atrás eu visitei uma igreja, a primeira coisa que uma irmã fez para mim: pastor, ora pela minha filha, ela afastou-se do Senhor há muito tempo, por causa disso e disso, ela teve algumas decepções na igreja aqui. A gente escuta isso em todo lugar, irmãos, é normal, o pastor Ebenezer sabe bem disso, pastor Carlos, outros pastores. Aí eu falei para ela assim: irmã, chega lá e canta para ela essa musiquinha. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Pessoas estão olhando para pessoas, nós devemos olhar para Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que fez tudo por nós. Então você não vai se decepcionar com Cristo, porque Ele é perfeito, Ele não falha, e Ele está conosco sempre. Então vemos claramente uma igreja assim, irmãos, que estão treinando outros para olhar para Cristo, preparando outros para ensinar e a viver de maneira digna do Senhor, como o apóstolo Paulo fala, de tal forma que essa igreja seja um exemplo no lugar. Tem igrejas por aí que são péssimos exemplos, não tem? Tem várias na televisão e no rádio. A nossa não precisa nem estar na mídia, porque nós não queremos mídia. Nós queremos ser o sal da terra e a luz do mundo. É isso que nós devemos ser. Não precisa camiseta escrito: eu sou de Cristo, eu sou do exército. Viva uma vida que mostre Cristo. Assim era essa igreja. Nessa época não tinha boné de cristão, mas com as suas vidas, os discípulos foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo, pequenos Cristo. Então, irmãos, esta deve ser a marca da vida cristã, desta igreja, de cada um de nós. E para terminar, nós vemos claramente essa igreja, uma igreja sensível. Houve naquele tempo, diz no versículo 27 até 30, eu não vou ler, houve um grande tempo de fome. E esta nova igreja, irmãos, ela interveio na situação, interviu aqui de maneira a que antes a igreja, exemplo, modelo, era Jerusalém. Agora a igreja de Antioquia, ela começa a se envolver. Irmãos, não é bom que uma igreja, desde o início, seja envolvido? Por isso eu disse para vocês que a igreja em Boituva nasceu uma igreja missionária. Nós desde cedo estamos fazendo pelos outros o que fizeram por nós. Levar o evangelho de salvação, levar a palavra de Deus e também ajudar para que o evangelho alcance outros lugares. Eu vou terminar com essas perguntas. O que está atrapalhando você de servir Deus melhor? Talvez seja você mesmo, de não consagrar a sua vida ao Senhor. Como eu mencionei nessa semana, irmãos, naquela época era um fato verídico como deve ser hoje. Todos aqueles que criam em Jesus, seguiam a Jesus, testemunhavam de Jesus. Então, olha, o que nós podemos fazer para alcançar outros para Cristo, em nossa família, nossa vizinhança, em nossa cidade. Ore que Deus use esta igreja
e use a sua vida também, de maneira que possa alcançar mais, porque juntos nós podemos mais. Se estamos juntos no mesmo propósito de pregar o verdadeiro evangelho. E se você está aqui hoje de manhã, você não sabe o que é o verdadeiro evangelho, um dia eu não sabia o que é o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que o verdadeiro evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu por você, para que você seja salvo, perdoado. Ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte, segundo as Escrituras, para te dar a vida eterna. Ele diz que todo aquele que crê será salvo. Coloque a sua fé hoje em Jesus. Seja salvo hoje. Chegou aqui perdido e pode sair daqui salvo pela fé em Cristo Jesus. Vamos baixar nossas cabeças em oração. Pastor Ebenezer tem a palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que mais uma vez nos desafia, nos lembra quem somos neste mundo, qual é a nossa missão, nos leva a ver o que de fato importa, meu Deus. E, ó Pai, em nome de Jesus eu peço por este momento, que esta palavra, meu Pai, não volte vazia. Esta palavra, Senhor, possa calar em cada coração. Possamos ver, meu Deus, os frutos delas aqui, nesta manhã, os frutos desta palavra em cada coração. Nós ainda estamos em oração. Há algum irmão, irmã em Cristo Jesus, que tendo ouvido os desafios da palavra, neste momento diz: pastor, eu entendo que eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais pelo Evangelho. Eu posso testemunhar mais, semear mais a palavra do Senhor. Eu posso mostrar ainda mais com a minha vida a pessoa gloriosa de Jesus através do meu viver. Eu estou me dispondo, pastor, eu estou me dispondo diante da palavra que ouvi, a me colocar nas mãos de Deus para ser mais usado por Ele. Algum crente assim? Faça um sinal. Eu estou fazendo essa oração. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Na galeria tem pessoas assim. Amém. Graças a Deus. Agora alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus, esse Deus vivo da palavra de Deus, esse Deus verdadeiro que transforma vidas, que salva vidas, que perdoa pecados. E nessa manhã você, pela fé, diz: eu entendi, pela palavra de Deus que eu ouvi hoje, que Jesus me ama e Ele quer salvar a minha vida, Ele quer perdoar os meus pecados, Ele quer dar certeza da vida eterna para mim. E pastor, eu quero entregar agora minha vida a esse Jesus. Tem alguém assim? Faça um sinal, nós também vamos orar por você. Eu não sou crente, mas eu entendi que eu preciso de Jesus. Não é uma religião, mas é um encontro com Cristo. Ore por mim, levante sua mão, eu vou orar por você. Há alguém assim? Deus abençoe. Há mais alguém assim? Eu quero entregar minha vida a Jesus como meu Salvador. Há mais alguém? Nós vamos orar. Mais alguém? Coloque-se em pé. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esta manhã tão maravilhosa, onde meditamos sobre coisas tão importantes. Meu Deus, ajuda-nos, meu Pai, a nos desfazer de coisas que não te agradam, de pesos que dificultam a nossa jornada cristã, meu Pai. Nós cremos, por tudo que Tua palavra diz e por tudo que temos visto, Senhor, no mundo, que de fato a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. E, meu Deus, nós queremos intensificar o nosso trabalho. Desejamos ir mais longe, meu Deus, anunciando a salvação e o Salvador que é Jesus Cristo. E, meu Deus, que o Senhor nos habilite a isso. O Senhor nos fortaleça em relação a isso. Ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus. E coisas que atrapalham a nossa jornada caiam por terra, em nome de Jesus. E aquela aqui neste lugar que não tem certeza da sua salvação, e nesta manhã, meu Deus, essa pessoa não saia daqui sem falar conosco, sem dizer: eu preciso entregar-me a Jesus, o que devo fazer? E nós vamos orar com esta vida. Meu Deus,
abençoa o teu servo, os desafios que ele tem na obra de expansão do Evangelho no interior de São Paulo. Abençoa a sua família, Senhor, o rebanho, e que teu filho, revestido de graça, de poder, de ousadia, continue, meu Deus, avançando na senda do Evangelho. E, ó Deus, pregando com mais ousadia e destemor que só Jesus Cristo salva. Meu Deus, levante mais obreiros para a tua seara. É o que nós oramos, para a tua glória. E em nome de Jesus. Amém.